Agora, como temos discutido ao longo do programa, Israel está enfrentando um isolamento crescente no cenário internacional, enquanto continua se defendendo de uma ameaça existencial. Não há fim à vista para a guerra, uma guerra iniciada pelo Hamas há quase 2 anos. Em 7 de outubro, vários países estão planejando reconhecer um Estado palestino na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas exatamente daqui a uma semana. Israel considera a medida uma recompensa ao terrorismo e que os Estados Unidos dizem que só vai encorajar ainda mais o grupo terrorista. Agora, em meio à condenação e às críticas vindas da União Europeia, há um apoiador claro e consistente, a República Tcheca. Praga tem sido uma forte aliada de Israel, chegando a romper com aliados da União Europeia em votações das Nações Unidas sobre o Oriente Médio. Logo no início da guerra, o país declarou que planejava transferir sua embaixada em Israel para Jerusalém, mas depois esclareceu que faria isso no momento certo, quando Israel não estivesse em estado de guerra. Então, agora é um prazer receber no estúdio a embaixadora tcheca em Israel, Verônica Kutinová-Shmigolová. Muito obrigada, embaixadora, por estar aqui em nossos estúdios. Muito obrigada. Estou feliz por estar aqui. Então, Israel, no dia 7 de outubro, enfrentou o dia mais sombrio da sua história. E como a República Tcheca respondeu? A República Tcheca respondeu enviando coletes à prova de balas. Foi vocal diplomaticamente e tem apoiado Israel de forma consistente durante toda esta guerra. Um contraste marcante com muitos na Europa. Volte ao início da guerra e lembre como a República Tcheca se sentia e reagia, suas opiniões e memórias. Primeiro, preciso dizer que a República Tcheca e Israel têm uma amizade duradoura e um relacionamento muito próximo. E, na verdade, no dia 8 de outubro, o primeiro-ministro Netanyahu deveria viajar para Praga. E no dia 9 de outubro, nós deveríamos ter consultas de governo a governo. Então, nós realmente nos sentimos parte do que está acontecendo. Nossa ministra das Relações Exteriores, ministra Lipovski, foi a primeira líder estrangeira a visitar Israel depois de 7 de outubro. Acho que no dia 10 de outubro, a primeira a vir para uma visita de solidariedade. E desde então, muitos líderes do nosso país vieram e continuamos a lembrar como a guerra começou, que foi o Hamas quem iniciou a guerra com crimes terríveis, com o ataque a Israel, estuprando, matando, sequestrando e que ainda há 48 reféns em Gaza. Então isso traz a perspectiva de onde estamos olhando para a guerra. E ainda assim, a perspectiva que você está descrevendo, essa clareza moral, é tão evidente para muitos e, ao mesmo tempo, para outros, é realmente uma posição diferente. Então, fale para nós sobre a pressão que a República Tcheca tem enfrentado especificamente na Europa, dada a posição ousada que está tomando. Bem, nós estamos acostumadas a discussões acaloradas na União Europeia. Às vezes temos a maioria do nosso lado, às vezes a maioria está em outro lugar. Acho que, no caso do apoio a Israel, a maioria está se afastando da nossa posição, mas estamos acostumadas com isso e faz parte das discussões democráticas. Então existe uma pressão, mas estamos explicando nossa posição e não sentimos necessidade de mudá-la. Você menciona os reféns. Já se passaram quase 2 anos desde o início da guerra. 48 reféns permanecem em cativeiro sob terror, dos quais 20 acredita-se estarem vivos. Só o fato de você mesma, agora, estar usando uma fita amarela em apoio aos reféns já diz muito, no momento em que tantas pessoas ao redor do mundo quase tiveram problemas, por assim dizer, por fazerem exatamente isso. Quais são os seus pensamentos e sentimentos? Bem, Diana, eu acho extremamente importante lembrar dos reféns, porque está claro para mim, e acho que para todos na República Tcheca, que sem a libertação dos reféns, não há como a guerra acabar.
Então, pressionar por um cessar-fogo sem dizer na mesma frase que os reféns precisam ser libertados e o Hamas desarmado não faz sentido. Isso é pedir por outro 7 de outubro. Falando nisso, nos dê uma ideia do sentimento dentro da República Tcheca, a variedade de opiniões exatamente sobre isso. A estratégia de guerra israelense tem atraído muita atenção globalmente, muitas críticas em várias partes do mundo. Como as pessoas na República Tcheca se sentem com o desenrolar dessa guerra? Primeiro, somos especiais também no sentido de que o apoio a Israel existe em todo o espectro político. Não é uma questão de oposição contra governo. Não são partidos políticos individuais, exceto as franjas mais extremas da extrema-esquerda e da extrema-direita. Todo mundo apoia Israel. E eu não ouso questionar ou discutir essa estratégia de guerra, porque não sou especialista em estratégia de guerra. Mas os objetivos são claros. E eu acho que os tchecos estão apoiando os objetivos. Embora eu tenha que dizer que o apoio a Israel é mais forte entre as gerações mais velhas, digamos assim. E também na República Tcheca, como em muitos outros países, a geração mais jovem é um pouco menos favorável do que as outras gerações. E a que você atribui isso? Eu acho que é a pressão dos colegas, é a influência da mídia, que eles seguem mais do que as outras gerações. Além disso, eles vão para a escola, fazem amigos no exterior e eles voltam com novas ideias. Então, não estou dizendo que a geração jovem não apoia, mas claramente dá para perceber uma diferença. Então, é por isso que eu gostaria de levar o maior número possível de jovens, estudantes para Israel, para verem como Israel realmente é, como é uma sociedade multicultural, como é diversa, para que possam levar isso para casa e conversar com seus colegas e amigos. Exatamente sobre esse ponto, existe um entendimento entre os jovens e os membros mais velhos do país em relação às alianças de segurança, às relações comerciais atualmente e como os dois países já se ajudam, especificamente na área de segurança e defesa. Eu acho que há um entendimento próximo. Existe um tema que pode ser um pouco divisivo, que é a guerra na Ucrânia, porque o governo tcheco gostaria que Israel fizesse mais para apoiar a Ucrânia. Fora isso, acho que se estamos ajudando uns aos outros, estamos aprendendo uns com os outros, nós estamos comprando equipamentos de Israel, o que é muito bom para o exército tcheco. Adquirimos radares e estamos comprando Spiders. Isso é ótimo. E eu acho que há uma troca constante de contatos entre o setor de defesa e as empresas de defesa. Antes de chegarmos a essa iniciativa que você está mencionando, de trazer pessoas para virem a Israel e verem por si mesmas exatamente o que está acontecendo aqui no local. Em uma semana, haverá uma votação importante na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, com pedidos crescentes pelo reconhecimento da Palestina. Essa questão é tão divisiva e polarizadora e especialmente dolorosa em Israel neste momento. Israel claramente vê uma votação como essa, um reconhecimento como esse neste momento, enquanto a guerra continua e 48 reféns ainda estão sendo mantidos nos túneis do terror em Gaza como uma recompensa pelo terrorismo. Qual é a sua percepção desse momento? O quão significativo é que tantos países estejam pedindo reconhecimento neste ponto da guerra? Bem, eu acho que não é significativo no sentido de que vá mudar a situação no local. Mas, claro, é significativo politicamente que tantos países tenham decidido fazer esse gesto. O que eu acredito que não está de acordo com o Acordo de Oslo, com o que todo mundo sempre disse. Se houver um Estado palestino, ele precisa surgir das discussões entre Israel e a representação palestina. Tem que haver negociações diretas e um acordo direto. Então, reconhecer um Estado palestino agora
nós acreditamos, não nos aproxima desse objetivo. E as críticas contra Israel pela falta de um plano para o dia seguinte à guerra, enquanto Israel continua com suas operações dentro da faixa de Gaza, críticas sobre a ajuda, que Israel explica que grande parte está sendo desviada pelo Hamas e não está chegando aos civis para os quais era destinada. Sua opinião sobre isso? Bem, sobre a ajuda, é claro que não queremos que os civis em Gaza sofram, mas também não queremos que o Hamas lucre com essa ajuda. Então, eu acho importante que a ajuda chegue, que ela seja distribuída de uma forma que o Hamas não possa roubá-la. E que ela consiga alcançar basicamente todos os lugares em Gaza. Então, isso é sobre a ajuda humanitária. Muito se fala sobre os planos das forças de defesa de Israel para tomar a cidade de Gaza. Mais cedo, ouvimos relatos de que os Estados Unidos da América realmente autorizaram Israel a seguir com sua operação. Obviamente, há grandes riscos envolvidos, mas o que a República Tcheca pensa ao observar tudo isso se desenrolando neste momento? Bem, meu primeiro pensamento é que o Hamas poderia impedir que Israel entrasse na cidade de Gaza, liberando os reféns e desarmando-se. Eles poderiam ter feito isso diariamente desde 7 de outubro. Então, se Israel sente que precisa entrar para colocar mais pressão sobre o Hamas, é compreensível. Claro, eu preferiria que a guerra terminasse. Que a guerra acabasse e os reféns fossem soltos de imediato. Além disso, você perguntou antes sobre os planos para Gaza após a guerra. Eu acho. Os planos gerais estão claros do ponto de vista israelense. Gaza sem o Hamas. E Israel, pelo que entendi, também disse que não quer governar Gaza. Então vai ter que haver alguma administração, talvez temporária, mas isso deve ser discutido em mais detalhes quando chegar a hora. Quando chegar a hora. Isso significa quando o Hamas se render. E como você disse de forma tão eloquente, se o Hamas se render e devolver os reféns, tudo isso acaba. E, com sorte, quando isso acontecer, você e sua iniciativa de trazer mais jovens para visitar e ver tudo isso de perto poderão acontecer, espero, em um futuro não muito distante. Embaixadora Veronika Kutchnova-Schmigolová, muito obrigada por vir à Espanha. Muito obrigada. Agradeço o seu tempo.